Senhor, que é fiel em falar conosco. A sua palavra profética para nós é uma luz no meio de uma noite tenebrosa, onde nós não temos nenhuma referência para prosseguir, para andar na direção certa. Mas, aleluia, nós temos a palavra profética, que é como uma luz e candeia, que nos ilumina, que nos dá direção, que nos dá referência. Não estamos a esmos, não estamos às cegas. Nós temos uma direção a tomar, nós temos um caminho para andar. Aleluia! E muitas vezes eu recebo mensagens, ou até os irmãos vêm falar comigo que têm orado muito por nós, por mim, por Esdras, por André, por Miguel. E eu quero agradecer de público todas as vossas orações, porque nós precisamos de fato de suas orações. Principalmente no papel que eu estou fazendo, eu preciso da revelação de Deus. Se Deus não me revelar, eu não tenho como falar. Eu não posso usar o meu estoque de conhecimento. Eu não posso usar o que eu conheço da Bíblia das Verdades para dar uma conferência. Porque hoje a minha função é diferente. Quando o irmão Dong estava à frente, eu era simplesmente aquele que seguia a palavra profética e procurando ser fiel para praticar aquela palavra. Mas agora nós estamos numa função diferente. E eu preciso das orações, porque se o Senhor não revelar, não adianta a gente querer falar alguma coisa de nós mesmos. Seria uma enganação para todos os irmãos. Portanto, irmãos, tenho que dar graça a Deus que o Senhor tem sido fiel até o dia de hoje. Eu, depois das grandes revelações, que até eu mesmo me espantei, lá na conferência internacional, no final da conferência eu só podia agradecer ao Senhor. O meu coração era da seguinte forma: eu digo assim, Senhor, por que tanta consideração que o Senhor tem por nós? Quem somos nós? Por que nós somos tão especiais para o Senhor poder nos falar de uma maneira tão íntima, nos revelar coisas que está no seu coração? Portanto, irmãos, esse sentimento continua, né? Eu continuo louvando ao Senhor por tudo que o Senhor está revelando para nós. Portanto, irmãos, espero que vocês possam valorizar essas palavras, porque não são palavras que vêm de homens, não são fábulas engenhosamente inventadas pelo homem, são palavras que vêm de Deus. E essa manhã eu queria complementar o que eu disse ontem, que Abraão, ele não conhecia nosso Deus por Jeová, e eu não gosto muito dessa transliteração. Prefiro então pelo menos usar Javé ou Yavé, embora ninguém sabe qual é a pronúncia correta, mas vou tomar emprestado como Javé, tá bom? Javé. E embora Abraão, Isaque e Jacó não conheciam o significado da palavra, do nome de Deus, da palavra Javé, mas havia um que teve ousadia de perguntar para Deus qual o significado do seu nome. Quem era esse? Moisés. Moisés, abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 3. Quando Deus lhe apareceu no monte Sinai, Deus lhe apareceu numa sarça ardente, o fogo ardia sobre uma sarça, mas não queimava a sarça. Isto é,
Deus, Ele quer mostrar, Ele quer se manifestar por meio do homem, mas Ele não usa o homem, a sua habilidade, a sua capacidade como combustível para o fogo continuar queimando. Isso quer dizer o quê? Deus, Ele usa o princípio da encarnação, é Deus manifestado na carne. Todavia, a carne, o homem, serve apenas como um sustentáculo para que esse fogo se manifeste, sem que Deus use, consuma como combustível a sua capacidade, a sua habilidade. Graças a Deus, porque Deus, Ele é El Shaddai, Ele é o todo suficiente. Ele é suficiente, né? Ele não precisa de nossa capacidade, mas Ele precisa do homem. E Ele mandou, o Senhor mandou que Moisés dissesse, chamou Moisés, versículo 4, e disse: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que, quando eu vier aos filhos de Israel, e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: quem é seu nome? Que lhes direi? Moisés estava temeroso. Por quê? Já pensou, Moisés do nada volta ao seu povo, volta ao povo hebreu e diga: oh, Deus me mandou para tirar o povo do Egito. E o povo de Israel vai perguntar: mas quem é esse Deus que tirou você do Egito, que mandou você tirar do Egito o seu povo? Irmãos, Moisés então teve ousadia, pela necessidade de perguntar quem era de fato esse Deus. Aí o Senhor respondeu, olha que resposta maravilhosa, versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Irmãos, Deus, Javé, o nome Javé tem um significado que é eu sou. Eu sou o que sou. YHWH transliterados significa Javé, significa eu sou. O que é isso? Eu sou, ele é, hoje, no presente momento, ele é, ontem ele era e amanhã ele será. Deus é um Deus eterno. Ele existe de eternidade passada até a eternidade futura. Deus, ele é o eu sou. Não há um momento que Deus não esteja presente no tempo, mas também no espaço.
Ele também é o eu sou. Eu sou, Ele está em mim, Ele está em você, eu sou Ele preenche todo o espaço. Vocês se lembram de Efésios capítulo 1, versículo 23, como diz? Que a igreja é o seu corpo, é o corpo de Cristo, é a plenitude daquele, capítulo 1, versículo 23, todos acharam? Efésios, a qual é o seu corpo, o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, nosso Deus, Ele não só é eu sou no tempo, Ele era, é e será, mas Ele também é o eu sou no espaço. Ele é tudo. Ele simplesmente está em tudo, ou não? É por isso que alguns mal entendem, criaram, o panteísmo, dizendo a cadeira é Deus, o copo é Deus, a água é Deus. Não, não é nesse sentido. Mas Deus de fato, Ele é aquele que enche tudo e em todas as coisas, porque Ele é o eu sou. Não tem como fugir de Deus. Se você for lá no fim do mundo, lá está Ele. Se você lá for para o abismo para fugir de Deus, lá está Ele. Jonas tentou fugir de Deus, mas não adiantou nada. Acabou na boca de um peixe, na barriga de um peixe. Por isso, irmãos, Deus, Ele é tudo em todos, porque Ele é o grande eu sou. Quando os judeus no Evangelho de João zombaram de Jesus, como você pode falar de Abraão, certo? Sendo que você nem conheceu Abraão, o que Jesus disse? Antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia, nosso Deus é o eu sou. Não é maravilhoso? Eu estou tentando passar para vocês, na contextualização histórica, que esses primeiros homens, Abraão, Isaque e Jacó, que só conheciam a Deus por El Shaddai, e depois Moisés, além de conhecer Deus como El Shaddai, ele conheceu por perguntar diretamente a Deus, que o Deus, Ele é Javé, que é o eu sou o que sou. E você hoje tem o grande privilégio de acumular todos esses conhecimentos que os outros homens de outrora tiveram, e hoje você tem um acúmulo de todo esse conhecimento à sua disposição. Você já percebeu isso? Abraão não tinha isso, você tem. E além do mais, nós, irmãos, a informação está tão acessível para o homem, que eu hoje estudo as minhas mensagens usando meu celular no aplicativo da Bíblia, onde tem alguns versículos, embora eu tenha alguns interlineares, a Bíblia é interlinear, mas para eu achar uma palavra em grego ou em hebraico é muito fácil. Através do aplicativo eu consigo rapidamente. Não preciso estar no meu escritório, abrir meus livros de consulta para consultar certas coisas. Muitas coisas eu consulto hoje pelo celular. Eu me lembro, quando era jovem, como o telefone era difícil. Quem aqui, no passado, já teve um aparelho de telefone fixo? Um aparelho de telefone fixo que valia quase um carro. O valor de um carro. Quem passou por aquela época, levanta a mão. Aí, tem bastante gente velha que nem eu, né? Eu me lembro que a gente declarava o imposto de renda, os bens principais, telefone era um dos bens principais. Vocês se lembram ou não? Para se comunicar por telefone era uma coisa difícil.
Você tinha que achar um telefone, um orelhão, para poder telefonar para a pessoa, e às vezes a pessoa não está no lugar. Era coisa difícil, mas hoje não. Hoje, se a pessoa não está podendo te atender, você manda um zap, não é isso? Lá no Nordeste é conhecido por zap, né? Que é o WhatsApp. Hoje, a facilidade de comunicação é muito grande. E você hoje, para consultar um significado, um sinônimo, até mesmo nas coisas da Bíblia, você consegue usar aplicativo e você pode usar o Google, né, para achar. Hoje nós estamos, olha, muitos anos-luz na frente de Abraão. É ou não é? De Abraão. Nós somos os trabalhadores dos últimos tempos. Mateus 20. Mateus capítulo 20. Versículo 1: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. O Senhor Jesus veio aqui na terra, Ele é o rei do reino dos céus. Ele precisa tomar posse do reino aqui na terra, para Ele poder voltar. Quer dizer, nós precisamos preparar essa vinha, para que o nosso Senhor possa, na sua segunda vinda, vir aqui para tomar posse do seu reino. Então Ele assalariou trabalhadores para a sua vinha, para que esse reino possa estar pronto na sua segunda vinda, para Ele tomar posse. E quem são esses trabalhadores, irmãos? Esses trabalhadores são desde Abraão, Isaque e Jacó. Povo de Israel, eles eram os trabalhadores da hora zero, tá? Mas, irmãos, na nova aliança também teve os seus primeiros trabalhadores. O Senhor Jesus veio pessoalmente aqui na terra, morreu e ressuscitou. Ele, na ressurreição, gerou a igreja. Aqueles, então, foram os primeiros trabalhadores na era da nova aliança. Aleluia. Mas eles não tinham tanta informação como nós temos hoje. Eles não tinham a Bíblia na mão. Hoje nós temos a Bíblia na mão. Eu digo o Novo Testamento. Então nós, aliás, nem o Velho Testamento eles tinham na mão, certo? Bom, saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Ele acertou com os primeiros trabalhadores 1 denário por dia. E eles foram trabalhar. Saindo pela terceira hora terceira, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Irmãos, o Senhor sempre encontra em todas as eras pessoas desocupadas, mas graças ao Senhor que na igreja hoje nós estamos arrumando ocupação para todos. Aqui há espaço para todos funcionarem. Todos têm lugar para trabalhar nessa vinha. Versículo 5: tendo saído outra vez perto da hora sexta e da hora nona, procedeu da mesma forma. A jornada de um dia, irmãos, são 12 horas. 12 horas. E saindo por volta da hora 1/10. O que é hora 1/10? Quem sabe? Hora 1/10. Ah, 11ª, tá? Às vezes a gente não sabe, né? Hora 1/10 significa 11ª hora, sendo que 12ª hora encerra a jornada do trabalho. É trabalhadores da última hora. Encontrou outros que estavam desocupados. Você está desocupado? O Senhor quer chamar você, quer contratar você para trabalhar.
Que tal a partir dessa conferência você diga: puxa, eu fiquei desocupado até hoje, eu quero ser ocupado, porque falta apenas 1 hora. Perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse a ele: ide também vós para a vinha. Amém. Vamos para a vinha. Vamos trabalhar. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Nós vamos ser os primeiros a receber o pagamento, viu? Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ora, trabalharam só 1 hora, ganharam 1 denário, que ele tinha combinado com os primeiros trabalhadores, o salário de um dia inteiro, de 12 horas. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualasse a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário, não foi? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não é bom, irmãos? Bom ter nascido depois, né? E eu e você, nós nascemos, eu acredito que estamos na 1/10 hora. Estamos já perto do encerramento desta era, perto da vinda do Senhor Jesus. Portanto, irmãos, nós fomos beneficiados com todos os conhecimentos que os que vieram antes de nós, os trabalhadores antes de nós, trabalharam e guardaram para nós, acumularam para nós. Nós temos muito mais o quê? Muito mais acesso à informação, muito mais acesso ao conhecimento da Bíblia, conhecimento de Deus. Não pense que você, tá bom, você trabalhou só 1 hora, aleluia, você então é bem-aventurado. Claro, de um lado mas por outro lado, você tem a sua responsabilidade multiplicado por 11 ou por 12. Amém? Você tem a Bíblia na mão, com várias versões de tradução, alguns com nota de rodapé, algumas com nota de rodapé, outros livros de consulta da Bíblia. Irmão, nós temos tanta informação. E na igreja você já tem a literatura selecionada para você. Os irmãos já procuraram retirar o que é fermento, o que não é bom, colocaram na sua frente uma comida saudável. Você tem um alimento diário, irmãos, todo dia. Você tem uma palavra saudável. Onde vai encontrar isso, irmãos? Alguém já selecionou para você não comer colossíntidas. O que é colossíntida? É uma planta venenosa. Não coma colossíntida, tá? Nós comemos comida saudável. Nós temos as mensagens que ouvimos, os irmãos já filtraram, passaram por eles, irmão, tudo aquilo que não é correto, não é preciso, não é exato, os irmãos deixaram de lado. E você tem essa informação toda, irmãos. Ó Senhor Jesus, você tem a vida da igreja, que maravilha. Você tem as reuniões da igreja, onde você pode compartilhar e ganhar mais das experiências dos irmãos e do conhecimento da palavra. E você tem as conferências, tem a palavra profética, graças a Deus. E você pode, irmãos, viver a vida da igreja, exercendo a sua função, não ficar desocupado, mas
ocupar-se também para trabalhar na vinha. Você pode pregar evangelho com os irmãos. Você pode cuidar e apacentar das ovelhas. É ou não é? Você tem tudo isso à sua disposição hoje. Irmãos, a nossa responsabilidade também se multiplica. Nós temos muito mais responsabilidade. Por que eu fiz questão de gastar esse tempo todo aqui no começo? Para mostrar para vocês, irmãos, nós temos que mudar de atitude. Do jeito que vinham vindo as coisas, não será suficiente para atender a necessidade doravante do Senhor, porque o Senhor está para voltar rápido. O mundo está acelerado, não sei se você percebeu, está acelerado. Todos aqueles movimentos sociais que estão levantando ideologias estranhas, contrárias à Bíblia, estão se fortalecendo, não sei se vocês estão percebendo isso. Ou você está assistindo isso como se apenas assistir como um programa de televisão. Não, você tem que se preocupar com isso. As coisas estão piorando cada dia mais. A imoralidade cresce. O que é verdade hoje é a falsidade e a mentira que prevalece. A inversão dos valores, o desrespeito. Quer dizer, tudo isso está acontecendo, mostra-nos que está perto o fim. E nós, a igreja, tem que fazer toda a diferença. Nós temos, irmão, não é lutar contra isso. Deus não nos deu, né, esse papel de lutar contra isso, sair na rua, protestar contra ideologias falsas. Não, Deus nos deu isso. Mas Deus nos deu o quê? A função, responsabilidade de edificar a sua igreja. Guardar santos os filhos de Deus. É ou não é? Aqui, irmãos, não se contamina com fermento algum. Não se contamina com nenhuma ideologia. Aqui não se contamina com palavras falsas, mentirosas. Aqui nós temos a palavra de Deus como nosso padrão. Nós temos os profetas nos darem direção, para tudo terminar sob encabeçamento de Cristo. Tudo terminar, irmão, no crescimento da fé, na economia de Deus. É ou não é? Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, está na hora da gente acordar. Acorda. Vamos trabalhar. Trabalhadores de 1/10 hora, está na hora de ir para a vinha. Não fica todo o tempo preocupado com o seu salário, com o seu bem-estar, com melhorar seu nível de vida. Claro que se o Senhor der, vamos melhorar nosso nível de vida, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas, irmãos, o nosso coração tem que estar na economia de Deus, tem que estar nas coisas de Deus. Amém, irmãos? Vamos mudar, uma mudança de atitude. Dito isso, eu vou para Romanos 5 de novo. Ontem eu consegui terminar mal e mal, capítulo 5, versículo 11. Hoje eu preciso terminar todo o capítulo, 12 para frente. Eu já disse para vocês também pela contextualização, pelo contexto histórico. Apóstolo Paulo, estaria propondo de uma maneira clara, quando expôs sobre o Evangelho de Deus, pela primeira vez de uma maneira clara, que Deus não apenas nos salvou da perdição, Deus não apenas nos perdoou nossos pecados pela redenção realizada por Cristo, a morte de Cristo na cruz, derramando o seu sangue precioso para fazer a propiciação pelos nossos pecados, para fazer expiação pelos nossos pecados, para que nós que éramos pecadores fôssemos aceitos novamente por Deus, aplacado a ira de Deus sobre nós, os filhos da ira, não é? Mas Paulo, pela primeira vez, propõe de uma maneira clara que Deus, uma vez nos
justificado, uma vez que nos reconciliou, hoje nós temos paz com Deus, não é para ficar nesse estado. Deus quer continuar a salvar a nossa pessoa. Como eu disse ontem, Deus quer mudar a sua pessoa. Deus quer transformar você. Deus quer renovar sua mente. Irmão, que tal hoje de manhã nós estamos todos dispostos a Deus renovar nossa mente? Ontem o Esdras falou na salinha que o arrependimento é uma mudança de mente. Nós precisamos ter uma mente renovada. Com a velha mente, nós não vamos conseguir cumprir o que Deus quer cumprir por nosso intermédio. Precisamos mudar nossa cabeça. Que tal, irmãos? Vamos mudar nossa cabeça. De hoje em diante, ter uma atitude diferente. Você está desanimado? Você está sem força? Deus quer te levantar. Deus quer te curar. Deus quer tirar de você dessa apatia, porque Deus quer usar você. E Deus quer transformar você. Se você está sem esperança de que Deus pode mudar a sua vida, Deus pode. Ele é o Eu Sou. Ele é o El Shaddai. Ele é o Deus provedor. Tudo que você precisa, Ele é. Não é? Que tal essa manhã nós levantarmos nossos ânimos, erguer a nossa cabeça, levantar nossa autoestima? Quem está com a autoestima lá embaixo, levantar nossa autoestima, dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não quero mais ficar dormindo no meu emprego, no meu trabalho, na minha casa, família, nas minhas diversões, em busca de prosperidade. Senhor, tudo isso o Senhor pode me dar, mas eu quero mudar a minha mente. A minha mente não vai mais estar nessas coisas, a minha mente estará nas coisas de Deus. E Deus precisa renovar nossa mente, porque Ele quer transformar nossa alma. A nossa alma precisa de uma transformação metabólica. A vida cristã não é feita de mudança de comportamentos, como muitos cristãos pensam. Nós não podemos pensar assim. Não é meramente, a partir de agora, você é um cristão, você não pode mais fumar, não pode mais beber, não pode usar mini saia, não pode mais usar blusa decotada, não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo. Não. Deus não quer apenas mudar o seu comportamento. Deus quer mudar a sua essência. Deus quer mudar a sua natureza. Deus quer mudar a sua pessoa. Deus quer transformar cada célula do seu ser, eu digo ser anímico, ser da alma. Deus quer transformar você. Amém, irmãos? Deus quer conformar você à imagem do seu Filho. Deus quer glorificar você. Deus quer encher você tanto de Deus mesmo, que quando Ele se manifestar, quando Deus é revelado de você, o mundo conhecerá, verá glória em você. Deus está fazendo esse trabalho maravilhoso. É possível ou não é possível? Mas para eles, naquele tempo, parecia impossível. Eles só assistiram em todas as sociedades antigas, civilizações antigas, fracassos. O homem só fracassou. Mesmo depois de ter dado a lei, o povo de Israel ainda fracassou. E no Novo Testamento, começando a ter Novo Testamento, eles já começaram a ver que mesmo os crentes ali nos primeiros tempos tinham muitas falhas, não é? Em alguns
que não trabalhavam. Paulo falava aos que vivem desocupados. Outros furtavam ainda, outros ainda, mentiam. Irmãos, parecia que esse evangelho é uma utopia. Fala em mudança, em salvar o homem do pecado, aleluia. Não tivemos que fazer nada, Cristo fez tudo por nós. Bastou crer no Senhor Jesus, Deus nos justificou pela justiça de Deus, aleluia. Mas daí para frente, irmãos, é complicado, porque daí para frente a salvação da alma, a nossa alma é rebelde, a nossa alma continua insistindo em viver por ela mesma. Por isso Paulo, ele diz assim, a partir do versículo 12, ele quer mostrar que o que Deus quer fazer é muito mais do que Ele fez até agora, Dá uma olhada no versículo 12. Portanto, assim como por um só homem, vou insistir essa palavra, por um só homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. Vocês perceberam? Um só homem fez esse estrago todo, a ponto de encher nosso coração de incredulidade. Por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Quer dizer, que desgraça! Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Um só homem, irmão, fez tanto estrago. Todos nós sofremos consequências por um ato de um só homem. Mas, irmãos, versículo 15, Paulo quer nos dar alento. Se por um só homem Adão desgraçou todo homem, agora por um só homem, Cristo, vai trazer muita abundância para o homem. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Irmãos, se foi por um só homem, Adão trouxe desgraça para toda a humanidade, mas graças a Deus nós temos um segundo homem, nós temos um outro homem que vai fazer diferença, e esse outro homem, irmão, nos trouxe a graça de Deus e o dom da graça de Jesus Cristo. A graça, esse presente que Deus nos deu, a seu Filho Jesus Cristo. Se nós não tivéssemos Ele, jamais seríamos justificados. E o dom da graça de um só homem, o presente desse homem foi dado para nós como graça. Amém, irmãos? Amém. Nós recebemos um presente. Quem aqui quer presente? Todos querem presente. Hoje parece que sócio do Evangelho vai sortear um presente. É isso mesmo ou não? Não fala? Não pode falar? Não pode falar? Então fica aí em suspenso, tá? Vocês criam um pouco de suspense aí para vocês. O Senhor foi dado para nós como presente. Se Adão veio para nós como desgraça, Cristo veio como um presente para nós. E esse presente é chamado de graça, a graça de Deus.
A graça de Deus, esse presente que você recebeu, irmãos, caiu no seu colo. Porque esse presente é um homem. Esse presente é uma pessoa. E essa pessoa não só te justificou pela sua morte, mas pela sua vida vai te salvar. Vocês estão percebendo a diferença? Nós recebemos um presentão que é um homem, Jesus Cristo. Esse homem me deu a justificação, me deu a paz perante Deus, me deu a reconciliação pela sua morte. Esse homem morreu para eu hoje estar justificado diante de Deus. Esse homem morreu para eu ter paz com Deus. Esse homem morreu para eu estar reconciliado com Deus. Eu estou quites com Deus. Tirou toda a desgraça que o primeiro homem fez comigo. Mas não só isso, esse presente que eu recebi, pela sua morte, ele me justificou com Deus, me deu paz, me reconciliou com Deus, mas pela sua vida, pela sua ressurreição, ele vai me salvar, a minha pessoa. Vocês estão vendo essa diferença? De hoje, do capítulo 5 para trás, esse presente me justificou. Esse presente me salvou da perdição. Esse presente me deu a redenção. Esse presente me livrou da ira de Deus. Esse presente me colocou em paz com Deus. Esse presente me reconciliou com Deus. Mas esse mesmo presente não para aí. Esse mesmo presente, ele quer salvar-me. Ele quer me renovar a minha mente. Ele quer me transformar a minha alma. Ele quer me conformar à imagem de Cristo. Ele quer me glorificar. Muito mais. Se Ele conseguiu fazer tanta coisa na morte, muito mais na ressurreição. Amém, irmãos? Temos que sair daqui cantando, gritando daqui. Você tem o presente de Deus, o dom da graça, a graça de Deus. Foram abundantes sobre muitos. Vocês estão entendendo esses versículos? Agora esses versículos vão se tornar vivos para você, ó. Você toda vez que vai ler, voltar a ler esses versículos vão saltar para você. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação. Irmãos, por causa da ofensa de Adão, todos nós somos condenados. Agora, graças a Deus, temos segundo homem, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Depois de uma ofensa, muitos ofenderam a Deus, mas a graça, Ele vem nos justificar, mesmo tendo muitas ofensas. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais. Você tem que sair daqui falando muito mais. Os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Abundância da graça. Eu e você recebemos a abundância da graça. Irmãos, não é só pouca graça. A abundância da graça é muita graça. Essa muita graça visa transformar o meu ser. Deus sabe da dificuldade de mudar o meu ser. Então Ele nos providenciou muita graça. E o dom da justiça, porque esse presente, irmãos, atua sobre a justiça de Deus. Porque nada teria força se não tivesse a justiça. E sem a justiça, é a mesma coisa hoje. Se você não está de acordo com a lei hoje, mesmo desse país, você não tem força para fazer nada. Por isso que os homens aqui que estudaram direito, que são da área de direito, são muito importantes para ajudar-nos a estabelecer uma justiça, mesmo dos homens, uma justiça forte, não é assim? E aí o dom tem força em cima da justiça de Deus.
Senhor Jesus veio como o dom para nós, como presente para nós, tem força para atuar em nós por causa da justiça de Deus. Não é maravilhoso? Não depende se eu sou bonzinho ou se eu sou ruinzinho. Depende só que Deus me justificou. Se Deus me justificou, esse dom atua, esse presente atua. Ah, mas hoje estou ruim. Hoje por 3 vezes o Espírito falou para eu invocar o Senhor, eu não quis invocar. Mas graças a Deus que esse dom atua sobre a base da justiça. Não é sobre a base de que você hoje está bonzinho ou não está bonzinho, não. Aleluia. Seus irmãos entenderam? Não tenho muito tempo para explicar. Pouco que eu explico, espero que você entenda. Ó Senhor Jesus. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Uma só ofensa, já veio o julgamento. Você sabe que nós já fomos julgados, sentenciados e condenados. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Por um só ato de justiça de Cristo veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque Deus não quer apenas nos justificar para estar em paz com Deus, quites com Deus, mas Deus quer nos dar vida. Essa justificação dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Desobediência de um homem, o que aconteceu? Muitos se tornaram pecadores, mas obediência de um só, muitos se tornarão justos. Quem aqui é justo? Não precisa ser Jó para ser justo, não. Aqui nós, em Cristo, nós somos justos, porque Ele obedeceu a Deus. Do começo ao fim da sua vida, Ele obedeceu, se tornou obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Toda boca, todo joelho se dobrará a esse nome, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Não bastasse ainda ofensa. Adão, ofendeu, mas Deus ainda mandou a lei. E a lei, em vez de ajudar o homem, ela veio avultar, tornar gigante, a ofensa. Você já percebeu que quando você se tornou um cristão e alguém disse para você, olha, um cristão não pode fazer o quê? Dá um exemplo para mim. Pode beber. Não pode fumar, não pode beber. Eu vou falar da minha experiência. Quando era jovem, paixões da mocidade. Eu não podia olhar para nenhuma revista indecente, porque eu quero me guardar puro para o Senhor. Eu vivia assim. Passava por uma banca do jornal, passava assim, E quanto mais a lei me diz, você não pode fazer isso, parece que eu vivo o dia inteiro com esse fantasma monstro do meu lado. Tudo que eu vejo aqui, eu vejo lascívia em tudo. Vocês já tiveram essa experiência? Quando você fala não pode olhar com intenção impura para uma mulher, parece que o monstro do não pode fica grande em torno de você, não é assim? Não pode. Você fica escravizado o dia inteiro com esse monstro do não pode do seu lado. E aquele que era uma coisa tão pequenininha, se tornou uma coisa tão gigante, grande, e você não vai conseguir vencer. Uma hora você cai. É ou não é?
A lei dá força, a lei avulta uma ofensa. Mas, irmãos, qual é a solução? Qual é a solução? Mas onde abundou o pecado? Onde abundou o pecado? Superabundou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça vai reinar pela justiça. A justiça de Deus, irmãos, não só deu base para eu não ter mais meus pecados lembrados. Deus perdoa os meus pecados. Irmãos, isso é apenas uma coisa básica. A minha justificação é para dar vida. Então Deus quer reinar sua graça sobre mim pela justiça, não é pelo que eu faço de bem, não. Você não está aqui na reunião de cabeça erguida, não é porque você foi bonzinho hoje de manhã, não. Quem sabe chegou aqui já atrasado brigando com a mulher, ou com o seu marido, não é isso? Quem aqui fez isso de manhã? Não precisa levantar a mão. Porque eu estou vendo você com um cara um pouco amarrado aqui, um pouco fechada, né? Mas, irmãos, a graça vem pela justiça de Deus. Independe da sua situação, da sua condição. A graça é pela justiça para a vida eterna. Irmão, que maravilha! Não é só nos transformar, vai nos levar para a vida eterna. A vida eterna, irmãos, é o reino. Além do reino, é viver eternamente com o Senhor. Isso é vida eterna. Por isso, irmão, essa vida tem que crescer, saturar o nosso ser, tomar conta do nosso ser, transformar-nos, mudar nossa vida e nos levar para reinar com Cristo e viver eternamente como sacerdotes, reis do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus. Amém, irmãos? 1 Coríntios 15. Amém? Primeira Coríntios 15. O que eu estou tentando dizer para vocês, que a salvação da nossa alma não é uma mudança de comportamento. Não é que a partir de agora você não pode mais fazer aquelas coisas que você fazia antes. Você tem que fazer coisas que todo crente faz, né? Domingo de manhã para pôr uma Bíblia debaixo do braço, né? E ir para culto. Todos nós vamos para o culto. E depois faz seu dízimo, coloca o seu dízimo na caixa, gasofilácio. E depois você está cumprindo o seu dever de domingo. À tarde vai assistir futebol, né? E depois à noite vai fazer um churrasco com os amigos, tá? Hein? O quê? Ah, comer uma pizza. Aqui no Brasil tudo termina em pizza, né? Comer uma pizza à noite e vivo a minha vida, não é isso? Não é assim. Deus não quer apenas mudar o seu comportamento. Eu não fiz nada de mal hoje. Eu não fumei, não bebi, não é isso? Não fiz nada de errado. Irmãos, se arrepender não é não ter feito nada de errado. Se arrepender de que você está no lugar errado. O que está no lugar errado? Você está em Adão. Deus quer te transferir. Deus quer te mudar de lugar. Ele quer mudar você de um homem para outro homem. Ele quer te mudar de Adão para Cristo. Vamos fazer essa mudança? E essa mudança não ocorre de uma vez. Você precisa de um caminhão de mudança, vai lá em Adão, tira um pouco das suas coisas e coloca em Cristo. E depois tem que ir lá de novo, pega mais um pouco, algumas caixas, né? E vai colocando em Cristo. E assim vai fazendo essa transferência. A mente começa a mudar primeiro, é a mente, primeiramente. Vamos fazer essa transferência?
Ah, mas espera aí, Pedro. Eu acho que depois eu, Pedro, já tendo algumas dezenas de anos na igreja, já ganhei muita experiência. Já sei administrar igrejas. Eu sei administrar obra. Eu sei falar mensagens. Eu sei aconselhar muitas pessoas, muitos casais. Eu sei orar por muitas pessoas para cura. Eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Antes eu era um neófito, nada sabia. Mas hoje eu já sou muito bom, já tenho muitas coisas, tenho muita capacidade na igreja. E eu acho que assim, quando o Senhor voltar, Ele vai dizer: Pedro, você está muito bom, bom demais, pode entrar para o reino. Então eu posso relaxar um pouco, não preciso mais estar em Cristo de vez em quando. Eu posso não estar, não há terceiro lugar para estar. Ou você está em Cristo, ou você está em Adão. Quando você deixa de estar em Cristo, você está em Adão, irmãos. Não adianta um dia eu dizer: Senhor, eu sou um Pedro experiente. E eu era um Pedro neófito, mas agora sou um Pedro experiente. Mas esse Pedro experiente, se não viver em Cristo, viver em Adão, continua sendo um desastre. Vocês entendem o que eu quero dizer, não? A gente não melhora o nosso ser pelo comportamento, pela experiência. A gente melhora com crescimento de fé, crescimento de vida. Cada vez mais eu estou em Cristo, cada vez menos eu estou em Adão. E quando estou nesse estado hoje, eu não posso me gabar de que eu sei alguma coisa, sou alguma coisa, tenho experiência, fazer isso para fazer aquilo. Isso não vale nada se estiver em Adão. A questão, irmãos, não é comportamento. A questão é onde você está, em que homem você está. Em homem em que você estiver, você vai ter um determinado resultado, você vai ter um determinado destino. Por isso que eu coloquei como título essa mensagem: Adão e Cristo. Dois homens, dois destinos. Ulisses já fala que é título de um filme de Bang Bang. Porque ele assiste demais Bang Bang italiano, que fala 7 homens e um destino. Mas não é para dar risada, não. Nós, de fato, se você continuar vivendo em Adão, o seu destino já está certo. Certo? Sabe? Se você... vou ler aqui o que eu falei aqui. Adão em Cristo, eu preparei aqui. São 2 protótipos para o homem escolher. Se escolher viver em Adão, o pecado reinará pela autoridade da morte e produzirá morte. Isso tudo são dos versículos que nós lemos. Mas se você escolher viver por Cristo, a graça reinará pela justiça e produzirá a vida eterna. Por isso, 1 Coríntios 15, versículo 45, que diz: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Quando Deus soprou nas narinas daquele boneco, esse homem recebeu o espírito do homem e reviveu, e Deus disse: ele é alma vivente. Nós temos uma alma e temos vivente por causa do corpo que viveu, tá? Uma alma vivente. Onde estou? 45. E o último Adão, porém, é espírito vivificante. Esse último Adão refere-se a quem? Cristo. Cristo, quando ele nasceu, ele era Deus, filho de Deus. E um dia, Deus, na sua vontade, definiu que Cristo precisava vir aqui na terra, se tornar um homem para salvar a nós, seres humanos. E Jesus veio e se tornou um homem. Ele recebeu um corpo feito também do pó da terra. Ele também recebeu um corpo feito da carne.
mas ele tinha Deus dentro de si, Deus dentro do seu espírito. Mas ele ainda era uma alma. Irmãos, mas durante toda a sua vida, ele deixou a parte de Deus tomar conta do seu ser humano. Ele, através dos sofrimentos, ele foi aperfeiçoado, e por meio da obediência, ele foi aperfeiçoado. Ele se tornou obediente até o final da sua vida, e ainda morte de cruz. Essa obediência, esse trabalhar, esse aperfeiçoamento de Deus no homem Jesus, irmãos, simplesmente a vida de Deus tomou conta daquele homem. Renovou a sua mente, transformou a sua alma, conformou o seu ser e glorificou-o. Ele se tornou o primeiro homem a ressuscitar e Deus dizer: tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Ele foi admitido para dentro de Deus. Foi glorificado. Não é? E hoje, irmãos, ele se tornou o Espírito que dá a vida. Nosso Deus em Cristo, Ele é o Espírito que está aqui nessa noite, nessa manhã aqui, ó. Ele está presente em forma do Espírito. Se Ele quisesse, Ele pode aparecer como apareceu naquele dia, no dia do nos dias que antecederam o Pentecoste, não é isso? Ele pode aparecer fisicamente aqui com o seu corpo da glória, corpo de ressurreição. Mas não precisa. Hoje Ele está aqui. Ele é o Espírito que quer dar vida para você. Quer dar vida porque Ele quer provar para você que Ele pode salvar a sua pessoa. Ele quer provar para você que a vida dele pode mudar você. Versículo 46. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Natural aqui é psíquicos, quer dizer, é anímico, é da alma. Não é o primeiro espiritual, e sim da alma. O primeiro homem, Adão, ele foi da alma, ele era uma alma vivente. Mas o segundo, o depois, é o homem espiritual. Irmãos, esse segundo homem é espiritual. Versículo 47. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. O segundo homem do céu. Bom, a que homem você quer pertencer? Você lembra que Jesus certa vez disse para os judeus: vocês são cá de baixo, mas eu aqui de baixo eu não sou, eu sou lá de cima. Quando Jesus disse para Nicodemos: importa-te nascer de novo. Você sabe o que significa a palavra de novo? É do alto. Importa nascer do alto. Irmãos, graças a Deus, por meio desse segundo homem, nós também nascemos do alto. Pelo primeiro homem, nós somos terrenos. Pelo primeiro homem, nós somos o quê? Anímicos, da alma. Pelo primeiro homem, fomos feitos da terra. Mas pelo segundo homem, nós também somos espirituais. Pelo segundo homem, nós também somos do céu. Não somos mais da terra. Então, em que casa você quer morar? Escolhe agora nessa manhã. Adão ou Cristo? Versículo 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. Irmãos, é isso aí. A vida cristã é em que homem você vive. Se você vive em Adão, você vai ser como Adão. Se você vive como Cristo, você vai ser como Cristo. É simples. Mesmo depois de 30 anos, 50 anos da vida da igreja, você continua precisando cuidar em que homem você vive. Não pense que agora posso relaxar. Não, nós precisamos a todo tempo, até o Senhor voltar, precisamos vigiar a todo tempo para nunca cair em viver, continuar vivendo por Adão. Ó Senhor Jesus.
onde eu quero chegar? Quero chegar para vocês, mostrar para vocês. Romanos 11. Romanos 11. É assim que Deus vai nos transformar. Se você estiver em Cristo, você vai estar em uma planta certa. Essa planta chama-se oliveira boa. Versículo 16, Romanos 11, 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Irmão, tudo depende da raiz. Qual é a raiz? Qual é a sua raiz? É Adão ou Cristo? Se a raiz for santa, o ramo vai ser santo. Você é ramo, Cristo é raiz. Se a raiz é santa, você vai ser santo. Santo serei. Né? Como é que é aquela música? Cauã está aí, não? Né? Santo serei. Né, Samuel? Senhor Jesus. Você quer estar em que árvore? Versículo 17. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles e se tornasse participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabes que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Não diga para os irmãos, você sabe quem eu sou? Eu já estou quantos anos na vida da igreja? Quando eu era cristão, você não tinha nem nascido ainda. Eu tenho muita experiência. Irmão, que adianta isso tudo se não tiver na raiz santa? Todos nós, irmãos, precisamos viver na raiz santa, pela raiz santa. Porque o ramo só será santo quando estiver na raiz santa. O ramo não estando na raiz santa, não será santo. Durante 24 horas por dia, você tira 8 horas para dormir. Você tem outras 8 horas, dois períodos de 8 horas. Onde você está? Você está em Adão ou você está em Cristo? Hein? Vamos mudar nossa mente? Daqui para frente, irmãos, procure estar na raiz santa. Todo minuto, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Não é invocar para sua mulher ver que você está no Espírito, não é isso. Não é invocar o Senhor quando você vê que sua mulher está fazendo uma coisa que você não gosta. Não é isso. É invocar para estar na raiz santa. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. João 15. Eu vou terminar, tá bom? João 15. Tinha mais coisa para falar, mas eu vou terminar aqui. Eu falo em outra conferência. João 15. Senhor Jesus. Versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus é a videira verdadeira e Deus Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo o que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Irmão, já estou avançando mais um passo. Não basta apenas estar em Adão, não está em Adão, está em Cristo. Não basta apenas estar na boa oliveira, na raiz santa. Agora, irmãos, precisa lembrar que você estando nessa videira verdadeira, sendo o ramo dessa videira verdadeira, e quem cultiva a vinha, eu não comecei falando da vinha, do trabalhadores dá um décima hora. Quem cultiva a vinha espera
tirar da vinha o quê? Fruto. Que fruto? Uva, não é? Então, se Deus colocou você na boa oliveira, se Deus colocou você na videira verdadeira como ramo, Deus espera fruto de você. Irmão, nós já estamos aqui no Brasil, desde a vinda a nossa aqui, em 1960, né? Do irmão Donk e demais da família do irmão Má, deve ter vindo 1, 2 anos antes. E depois que o Senhor começou de uma maneira mais forte aqui no Brasil, em 75, já estamos há quantos anos? 50 anos, não é isso? 58 anos, isso? Estamos já há 58 anos. Hã? Ou se contar de 75 para cá, estamos em 43. É isso, né? 43 anos, é isso? 43 anos. O Senhor fez muita coisa aqui entre nós. O Senhor usou tremendamente o irmão Donk. Ele abriu frentes. Vocês não têm ideia como é abrir frente de obra. Você não tem ideia dos sofrimentos. Você não conta com o apoio de ninguém. Hoje, onde nós vamos dar conferência, nós temos irmãos que buscam no aeroporto. Temos irmãos que levam a gente para comer, almoçar, jantar. Os irmãos dão o melhor para nós, não é? O amor, o carinho dos irmãos. E a gente só ali procurar ser fiel a falar a palavra de Deus. Mas o irmão Dong, quando começou a obra, ia para esses lugares estranhos. Irmãos, ele sofria oposição logo no começo. Não tinha ninguém para receber no aeroporto. Eu me lembro até hoje que nós fomos pela primeira vez em João Pessoa numa comitiva. Não tinha ninguém para receber a gente no aeroporto. A gente mesmo procurou saber e o grupo que parecia ter nos convidados, chegamos lá e disseram que não convidaram a gente. Aí nós somos encostados numa casa abandonada no meio do mato, no Instituto Feminino, não vou nem falar o nome, Instituto Feminino, lá em João Pessoa, numa casa abandonada, irmãos, cheio de aranha, mosquito, sapo pelo chão e tal. E havia um irmão chinês que tinha acabado de vir aqui no Brasil, já foi conosco nessa viagem, o Charles, né? Charles, da Marlene. E fomos lá, ele foi, né, urinar na bacia, naquele negócio cheio de tal, pulou uma perereca nele, né? Ele saiu de lá assustado. Irmão Dong ia para as montanhas do Peru, não é isso? Frio, na Bolívia, na Argentina, Paraguai, né, Ami? Aquela história da cabeça de boi, da diarreia do André, né? Irmãos, vocês não têm ideia do que o irmão Dong passou. Vocês não têm ideia. Por isso, irmãos, hoje nós temos essa maravilha aqui. Alguém fundou a estrutura. Alguém fundou a fundação. O irmão Dong estabeleceu uma boa fundação. E hoje nós temos que ser fiéis a essa boa fundação, bom fundamento foi estabelecido. Não dá mais, irmãos, para atender a necessidade do Senhor, se a gente continuar levando essa vida cômoda, essa vida na zona do conforto. O Senhor precisa mudar a gente. Eu acredito que essa conferência de setembro, esse próximo semestre, é para mudar a gente, mudar de atitude. Vamos mudar? Acorda! Não dá para mais levar a vidinha que você levava, não. Vamos ser todos pregadores do Evangelho. Todos nós levarmos, irmãos, essa vinha para frente. Produzir frutos para o Senhor. Distribuir o jornal Árvore da Vida. Pregar o Evangelho. Ruminar a palavra.
ajudar outros a amadurecer. Amém? Entrar no alimento diário, ouvir as mensagens. SEAP, Colportagem, Bucafé. Ó Senhor Jesus. O programa Livro na Minha Mão, seja fiel a ele. Editora, Motivo de Oração, Estância, não é? Instituto Vida para Todos, que nos tem beneficiado tudo. Irmão, nós só temos que louvar o Senhor, só que precisamos dar mais fruto. Para dar mais fruto, precisamos viver numa pessoa certa. Não viva em Adão, viva em Cristo. Não viva na carne, viva no Espírito. Não viva no velho homem, viva no novo homem. No velho homem a prostituição, fornicação, né? Lascívia, avareza, todas aquelas coisas do velho homem, não é isso? Maledicência, malignidade, ciúmes, invejas, sabe? Todas essas coisas, não perdão, mas vão viver no novo homem, onde há compaixão, perdão, amor, irmãos, tem mansidão, longanimidade. Irmãos, tudo isso é mudança de pessoa. Onde você vivia, vamos mudar de lugar. Vamos mudar, viver em Cristo. Não mais viver em Adão. Não mais viver no velho homem, mas viver no novo homem. E assim, irmãos, automaticamente você e eu vamos produzir fruto. Eu não terminei de ler. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra limpa. Você acredita que você ouvindo essas palavras, essa palavra limpa você? Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. O segredo, irmãos, é permanecer. Você está em Cristo é fácil, mas permanecer em Cristo é difícil. Vamos procurar permanecer. Quem permanece em mim e eu permanecerei em vós, é isso, né? Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Irmão, não tem como dar fruto se não permanecemos em Jesus. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ó Senhor Jesus, vamos mudar a nossa cabeça, vamos mudar a nossa mente. A partir de hoje, o que eu fazia ontem, você tem que ir diante do Senhor. Senhor, eu não quero fazer a mesma coisa ontem e faço a mesma coisa hoje. Mas Senhor, muda a minha cabeça, muda a minha mente, muda a minha atitude. E eu quero ser um desses trabalhadores para trabalhar para a tua vinha. E eu quero ser um desses que contribua para amadurecimento da igreja, crescimento da igreja. Um desses que contribua para o Senhor tomar posse aqui na terra, para poder um dia o Senhor voltar mais cedo. Ó Senhor Jesus, não tenho mais anos, irmãos, vou dizer outra vez, não tenho mais anos para ficar 40 anos no deserto. Para mim chega, está na hora de entrar na boa terra. Amém, irmãos? Vamos entrar na boa terra. Amém?